Dinossauros contradizem a Bíblia. Tem cristão que fica super nervoso quando precisa defender que dinossauros nunca existiram, ou que é tudo conspiração para desacreditar a Bíblia, mas a Bíblia não contradiz a existência de dinossauros, nem de longe. Gênesis diz que Deus criou todas as criaturas vivas. Dinossauros se encaixam aí perfeitamente. A Bíblia não estava tentando ser um livro de ciências catalogando cada espécie. Jó fala de criaturas chamadas Bemote e Leviatã, que alguns acham que poderiam ser dinossauros. A palavra dinossauro nem existia até 1842. Criacionistas da Terra Jovem colocam dinossauros antes do dilúvio. Criacionistas da Terra Antiga veem milhões de anos entre Gênesis 1 e o surgimento dos humanos. O ponto é, fósseis de dinossauros serem reais não desmente as escrituras. Essa batalha nem deveria existir. Satanás governa o inferno. Em todo desenho e filme, Satanás está sentado num trono no inferno, governando demônios com um tridente. Isso está completamente errado, segundo as Escrituras. A Bíblia nunca retrata Satanás como o rei do inferno. Apocalipse descreve Satanás sendo lançado no lago de fogo como punição, não como seu reino. O inferno não foi feito para Satanás governar. Jesus deixou isso bem claro quando disse que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Ou seja, é o castigo deles, não o domínio. A imagem de Satanás como CEO do inferno vem da literatura medieval, especialmente Inferno de Dante e Paraíso Perdido de Milton. Mas, segundo a Bíblia, Satanás está solto, rondando a terra. Pedro diz que ele anda como leão que ruge, procurando a quem devorar. Seu destino final é punição eterna no lago de fogo, onde ele é quem será atormentado, e não o que atormenta. A fruta proibida era uma maçã. Todo mundo imagina Eva mordendo uma maçã vermelha brilhante no jardim do Éden. Livros de colorir da escolinha dominical mostram isso. Pinturas famosas mostram isso. Até o logo da Apple brinca com essa imagem. Mas a Bíblia nunca especifica que tipo de fruta Adão e Eva morderam. Gênesis só chama de fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A ideia da maçã provavelmente veio de traduções latinas, onde a palavra para mal e maçã são parecidas, malum. Alguns estudiosos acham que pode ter sido um figo, já que Adão e Eva usaram folhas de figueira depois. Mas o ponto da história não era identificar a fruta. Era sobre obediência e consequência. 3 reis magos. Peças de Natal em todo lugar mostram exatamente 3 reis magos chegando na manjedoura com o bebê Jesus. A gente até deu nomes para eles: Gaspar, Melquior e Baltazar. Mas a Bíblia nunca diz que eram 3 magos. O Evangelho de Mateus menciona magos do Oriente e lista 3 presentes: ouro, incenso e mirra. As pessoas assumiram que 3 presentes significavam 3 pessoas, mas poderiam ser 2 caras carregando vários presentes, ou uma caravana inteira de 20 magos. O texto não especifica um número. Os nomes Gaspar, Melquior e Baltazar foram adicionados no século VI, através da tradição cristã. Esses nomes representam e honram os magos, celebrando-os como figuras históricas reais que viajaram para adorar o rei recém-nascido. É uma tradição linda que nos ajuda a conectar com a história, mas, na realidade, não sabemos os nomes reais deles. A Bíblia simplesmente não os registra. Deus não dá um fardo maior do que podemos suportar. Essa é uma das frases mais citadas no universo cristão. Até soa bíblico, mas não é. A confusão vem de 1 Coríntios 10:13, onde Paulo escreve que Deus não permitirá que você seja tentado além do que pode suportar. Esse versículo é especificamente sobre tentação ao pecado, não sobre os fardos da vida. Na verdade, as Escrituras mostram o contrário. O próprio Paulo escreve em 2 Coríntios 1:8 que ele e outros cristãos viveram situações que estavam, nas palavras do apóstolo, muito além de nossa capacidade de suportar, a ponto de desesperarmos da própria vida. Davi clamou nos Salmos sobre estar esmagado. Elias pediu a Deus para deixá-lo morrer porque não aguentava mais a situação em que estava. Jó, um servo fiel, perdeu tudo o que tinha e desejou nunca ter nascido. A Bíblia está cheia de pessoas que suportaram muito mais do que podiam lidar sozinhas. Esse é o ponto. Quando estamos sobrecarregados, dependemos completamente da força de Deus. A promessa não é que a vida vai ficar fácil. A promessa é que Deus caminha conosco mesmo através do caos. Álcool é pecado. Muitos cristãos acreditam que a Bíblia proíbe todo o consumo de álcool. Mas ela não proíbe, e aqui estão algumas evidências para você refletir. Jesus literalmente transformou água em vinho num casamento em Caná. Esse foi seu primeiro milagre. A palavra grega usada é oinos, que significa vinho fermentado. Jesus também bebeu vinho. Paulo disse a Timóteo para beber um pouco de vinho para os problemas de estômago. O que as Escrituras realmente condenam é a embriaguez, não o simples ato de beber. Provérbios alerta contra o excesso de bebida. Efésios diz:
Não se embriaguem com vinho. Ficar bêbado é o pecado, não tomar uma bebida. O movimento de temperança fez a abstinência total de álcool parecer bíblica, mas isso é algo que vem da cultura, não das escrituras. Fé garante uma vida melhor. Muitos cristãos acreditam que ter fé verdadeira garante uma vida melhor, mais fácil, mais feliz. Pregadores prometem que se você acreditar e tiver fé o suficiente, Deus vai consertar seus problemas, curar suas doenças e te abençoar com sucesso. Isso soa reconfortante, mas não é o que as escrituras ensinam. Jesus explicitamente alertou seus seguidores em João 16:33. Neste mundo vocês terão aflições. Ele não disse, vocês podem ter aflições, mas sim, terão aflições. Paulo escreve em 2 Timóteo 3:12 que todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Os apóstolos levaram surras, enfrentaram prisão e até martírio. Paulo lista seus sofrimentos em 2 Coríntios 11. Foi espancado, naufragou, passou fome e enfrentou perigo constantemente. Em Filipenses 1:29, Paulo diz que aos crentes é concedido não apenas crer em Cristo, mas também sofrer por ele. Sofrimento não é sinal de fé fraca. Muitas vezes é marca de fé genuína. Sim, a fé traz alegria, paz e esperança eterna, mas uma vida terrena melhor não é garantia divina. A promessa é que Deus caminha conosco através dos problemas, não que Ele remove todos os problemas. O aniversário de Jesus é 25 de dezembro. Todo ano, cristãos celebram o Natal em 25 de dezembro como aniversário de Jesus. Mas a Bíblia nunca dá uma data para o nascimento de Jesus. 25 de dezembro foi escolhido séculos depois de Cristo pela Igreja primitiva, provavelmente para coincidir com festivais romanos de solstício de inverno existentes, como a Saturnália. Algumas pistas bíblicas, na verdade, sugerem que Jesus não nasceu no inverno. Lucas menciona pastores vigiando seus rebanhos nos campos à noite. Na Judéia, pastores tipicamente traziam seus rebanhos dos campos durante os meses frios e chuvosos de inverno. Esse detalhe sugere um nascimento na primavera, verão ou outono. A data real permanece desconhecida e as escrituras indicam que a data exata não foi considerada importante para registrar. O significado está na pessoa que nasceu, e pouco importa quando isso ocorreu. Os 7 pecados capitais. Eu sei que isso vai chatear muitas pessoas que estão vendo esse vídeo, mas preste atenção. Católicos e protestantes falam sobre os 7 pecados capitais: soberba, avareza, luxúria, inveja, gula, ira e preguiça. O Papa Gregório I compilou essa lista no século VI, combinando ideias anteriores de monges e teólogos. Ele estava organizando o ensino cristão e criando uma estrutura útil para entender o pecado, o que tem servido à Igreja bem por séculos. Esse é um exemplo lindo da tradição cristã, ajudando crentes a crescer em santidade. A Bíblia avisa contra todos esses comportamentos espalhados por diferentes livros. Mas aqui está o ponto importante. Focar apenas nesses 7 pode fazer a gente perder outros pecados que a Bíblia leva muito a sério. Existem pecados como fofoca, calúnia, ser divisivo e mostrar parcialidade que as Escrituras condenam fortemente, mas não entraram nessa lista medieval. O perigo não é a lista em si, é achar que esses 7 são os principais enquanto ignoramos outros. Entender a diferença entre escritura e tradição não diminui nenhuma das duas. Só nos ajuda a ter uma imagem mais completa do que Deus nos chama a evitar: o arrebatamento secreto. Milhões de cristãos acreditam no arrebatamento. Jesus voltará secretamente e levará os crentes para o céu, enquanto todo mundo fica para trás. Essa crença é tão difundida que tem filmes, livros e séries inteiras de sermões sobre isso. Mas essa interpretação tem apenas 200 anos. A palavra arrebatamento não aparece na Bíblia. O conceito nasceu de uma interpretação de 1 Tessalonicenses 4, onde Paulo diz que os crentes serão arrebatados nas nuvens para encontrar o Senhor. Mas para entender isso, precisamos examinar o contexto mais amplo. Na época de Paulo, os primeiros cristãos acreditavam que Cristo voltaria iminentemente, enquanto eles ainda estivessem vivos. A igreja de Tessalônica estava preocupada com crentes que já tinham morrido. Paulo estava abordando essa preocupação específica, assegurando-lhes que os mortos em Cristo ressuscitariam primeiro. Depois, os crentes vivos se juntariam a eles. Por 1800 anos da história da igreja, cristãos não ensinaram um arrebatamento secreto seguido de 7 anos de tribulação. A doutrina moderna do arrebatamento começou com John Nelson Darby, na década de 1830, e se popularizou na América através da Bíblia de referência Scofield e, mais tarde, da série Deixados para Trás. Entender o que a Bíblia realmente diz versus o que a tradição ou a cultura popular ensinou é fundamental. Isso não diminui sua fé, só a fortalece. Conhecer a verdade liberta. Então, qual dessas verdades mais te surpreendeu? Deixa aí nos comentários.
E se esse vídeo te ajudou a enxergar as escrituras com mais clareza, compartilha com alguém que também precisa saber disso.